nós vamos ter muito conceito de orientação a objeto, tá? E nós vamos usar como linguagem orientada a objeto Java. Ela é um dos melhores exemplos de orientação a objeto. Existem outros. Exemplos. .NET. Tem mais? O C# o C# faz parte do pacote .NET. Tem mais? PHP, a partir da versão 5, ele é orientando, né? Não é orientado. Nós vamos ver algumas características da linguagem dos orientadores de objetos. A gente vai ver que o PHP é malandro em algumas das suas organizações. A primeira é a orientação ao objeto define responsabilidades. Eu fiz um exemplo para vocês na aula passada, que foi esse aqui. Bom, isso aqui é programação estruturada. A gente viu em C. Né? Em C é de programar de forma estruturada. Em orientação a objeto, a gente vai fazer isso aqui. Então, uma das características das linguagens orientadas a objeto é ser fortemente tipificada. Então, lá dentro do C, a gente viu que tinha o int, o float, o char, que a gente podia combinar esses tipos para criar outros tipos. Né? Então, a gente já criou o typedef que a gente utilizou e por aí vai para criar outros tipos. Na linguagem orientada a objeto, é muito mais simples criar tipos, tá? E nós vamos criar tipo para tudo. Então, enquanto uma programação estruturada, por exemplo, se a gente fosse fazer uma lista, né? Na lista lá que a gente implementou no semestre passado, então a gente tinha um typedef que criava uma lista, né? Dentro da lista tinha os 3 campos, né? Tinha um contador do tamanho de lista. Então, de maneira geral, a gente utilizava uns 4 ou 5 tipos. Se a gente for implementar o mesmo programa em orientação ao objeto, nós vamos ter pelo menos uns 20 tipos diferentes criados. Tá? Ao longo desse curso, nós vamos construir esse conceito. Então, a linguagem orientada ao objeto, ela é fortemente tipificada. O que, vamos aprender um pouquinho de PHP. Que o PHP, ele pode ser tipificado, mas ele não é uma linguagem que há necessidade de tipificar as variáveis. Uma variável, em um momento ela pode ser de um tipo, em outro momento ela pode ser de outro tipo, em outro momento ela pode ser de outro tipo, e não há definição do tipo de variável em nenhum momento. O que é muito ruim. Tá? O que é muito ruim. Alguém não assinou a lista de presença? Bom, vamos começar então. Conhecendo um pouquinho da história do Java. O Java hoje, um dia eu vou parar de falar o Java hoje. Né? Vai ser o Java ontem, mas ainda é. É uma linguagem de grande porte. Normalmente a gente desenvolve sistemas de médio e grande porte utilizando o Java. Tá? A gente vai ver as facilidades da orientação ao objeto, que elas vão permitir para a gente. A gente vai questionar alguns conceitos que a gente viu em estruturas de dados. Ok? Mas, ainda assim, é uma linguagem de um poder muito grande. Bom, aplicações de pequeno porte normalmente não devem utilizar Java. Tá? Não devem utilizar Java, porque o custo inicial para se desenvolver Java é muito alto. Então, por exemplo, quando um programador PHP ganha 5, o programador Java ganha 7 ou 8. Tá? Só para vocês terem ideia. Tem muita vaga no mercado e tem muitas grandes empresas que utilizam esse tipo de linguagem. Tá? Até porque a gente vai ver aqui ainda alguns pontos importantes do Java. Bom, criado em 91 ou 94, né, nesse período, tem alguém que é de 91 aí? Antes de 91, tem? Nascido, né? Vocês nasceram tudo no Java. Não, o Java já é velho. O Java já também é velho. Para mim, o Java é super novo. Ó,
Olha lá, pessoal, vamos se concentrar aqui. Bom, o Java surgiu mais ou menos nesse período aqui, tá? O Java surge com um objetivo muito específico: controlar equipamentos. Tá? Ele não surgiu para ser uma linguagem comercial tradicional. Tá? Não para ser uma linguagem onde a gente desenvolveria qualquer tipo de sistema. Tá? Então, ele surge para controlar a geladeira, controlar a cafeteira. Inclusive, o primeiro eletrodoméstico controlado pela aplicação Java, pelo kit Java, é uma cafeteira. E é por isso que o símbolo do Java é uma xicrinha de café. Tá? É por causa disso. Então, bom, a ideia era tentar tornar todo eletrodoméstico programável. Então, em vez de a gente ter que estudar cada eletrodoméstico, em vez de eu estudar um jeito de programar esse projetor, um jeito de programar esse ar-condicionado, um jeito de programar o controle de luzes, tá? O que se desenvolvia? Se desenvolvia uma controladora padrão para todos esses equipamentos, e essas controladoras tinham a máquina Java para executar codificação vindo de qualquer programador. Tá? A vantagem era que eu não precisava entender da geladeira para programar a geladeira. A outra vantagem era que o meu programa de geladeira para a geladeira desenvolvido para a geladeira da Brastemp também funcionava na geladeira da Consul sem nenhuma necessidade de adaptação. No curso do semestre passado, a gente viu, por exemplo, que o desenvolvimento dos programas eram bem específicos. Então, quando a gente mudava uma estrutura, por exemplo, alterava a nossa programação. Quando a gente tentava tornar o programa mais rápido, a gente dependia das características daquela estrutura. Tivemos alunos que fizeram trabalho no Linux e a compilação do Linux é diferente da compilação no Windows. E isso não vai existir na realidade já. O conceito é ter um programa único que vai funcionar em várias plataformas. Ou melhor, ele é independente de plataforma. Tá? Então, o Java surge nesse ambiente. Uma linguagem que pretendia controlar equipamentos domésticos, tá? Eletrodomésticos, mas de uma forma simplificada. Ok? Ou seja, quando eu quisesse usar, por exemplo, a minha cafeteira, ou a minha geladeira, por exemplo, estou programando a minha geladeira. Então, olha lá, o comando liga, desliga, gela, desgela, descongela o freezer, ajusta a temperatura. Toda vez que dentro da minha programação eu acionasse o comando, sei lá, gelar, esse comando era o mesmo para a Consul, era o mesmo para a Brastemp, era o mesmo para qualquer tipo de geladeira. Tá? Por quê? Jamais. O que acontece é que esse conceito que eles desenvolveram para o Java teve uma portabilidade para a nossa situação real muito interessante. Tá? Então a gente começa a ter, bom, todos os computadores rodam o mesmo sistema operacional, sim ou não? Não. Vamos lá. Quem tem Linux instalado no computador aí? Qual a sua versão de Linux? Ubuntu, qual o seu? Alguém tem Red Hat, Fedora, CentOS? Eu não tenho Fedora, mas Eu já discordo de você mesmo. É porque o Ubuntu, ele é da linha do Debian. O Fedora é da linha do Red Hat, são concorrentes em Linux. Né? Eu, por exemplo, sou da linha Red Hat total. Não posso nem ouvir falar desse Ubuntu aí, fora total. O que mais? Alguém tem Macintosh aí? Alguém tem Apple? Beleza? Que sistema que tem nesse notebook aí? Qual é o Windows? XP. Alguém tem Windows 7? Alguém tem Windows Vista?
Ou voltar para o XP ou voltar para o sério. Ficar esse é a frente. Então, bom, a gente aqui já teve uma pequena demonstração de como os nossos equipamentos podem ser diferentes. Agora imagina, quando a gente se envolve, como o Bill Gates lá de cima,